Olá, meus futuros colegas concursados! Eu sou o professor Werner Heck e hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre a minha bibliografia nota 10 que me fez passar em vários concursos públicos, inclusive para defensor público aqui no Distrito Federal. Então, vamos ao que interessa? São meus 9 livros preferidos, são os livros que me fizeram chegar lá, começando então pelo Manual de Direito Administrativo do José dos Santos Carvalho Filho. É um baita livro, bem amplo, fala praticamente tudo sobre direito administrativo que você precisa saber para concursos públicos. E ainda, é um livro que muitas bancas utilizam como bibliografia. Então, é um excelente livro aí para vocês terem, inclusive para a carreira de vocês, quando vocês estiverem atuando como defensores públicos, promotores, magistrados, enfim, ou qualquer outra carreira de Estado aí que vocês queiram. É um livro muito bom para a gente ter sempre como consulta, à disposição, para a gente poder trabalhar. Outro livro também é o Curso de Direito Processual Penal do Guilherme de Souza Nutti. Não podia faltar, Guilherme de Souza Nutti. Ele é conhecido por ter uma posição penalista que é mais voltada para a defesa, e é exatamente esse tipo de posição que você precisa ter para ser defensor público, para essa mentalidade que você tem que ter para fazer a prova de defensor público. Então é um bom livro de processual penal. Outro livro muito bom é o Curso de Direitos Humanos do André de Carvalho Ramos. Esse livro, inclusive, eu utilizo para dar as minhas aulas de direitos humanos até hoje. Me ajudou muito na época que eu estava precisando entender o que eram direitos humanos e como funcionavam. E é um excelente livro porque ele é muito amplo, é um livro bem extenso, vale a pena ter na tua biblioteca, inclusive, para depois que você passar em concursos públicos. Outro grande livro, então, que não podia faltar, Direito Constitucional Esquematizado. E quando a gente fala de esquematizado, não tem como não lembrar, do querido Pedro Lenza, ele que criou essa gama de livros que falam sobre, falam formas de esquematizar os concursos públicos, as matérias e tudo mais. Esse livro também é um livro muito bom. É óbvio que existe uma crítica muito grande quanto à questão de profundidade desse livro, mas ele é um livro excelente para vocês terem conhecimento e conseguirem chegar lá. É um excelente instrumento para passar em concurso público, na minha opinião, e eu utilizei um excelente livro. Outro livro muito importante é o Manual de Direito Civil, que é um volume único do Flávio Tartucci. Um grande abraço, Flávio Tartucci, esteve aqui na Defensoria Pública do Distrito Federal recentemente, tive a oportunidade de conversar com ele. Esse livro aqui é muito bom porque, novamente, é um livro muito amplo. Vocês podem ver que todos aqui da lista são livros amplos, em que a gente tem vários conteúdos aí sobre o mesmo tema, concentrados nesses livros. Então, por isso que eu estou indicando eles, porque em um livro você consegue ter praticamente todos os assuntos daquela matéria. Outro livro muito bom, então, agora para processual civil, é o Curso de Direito Processual Civil, que são, na verdade, 3 volumes, uma coletânea, na verdade, do Humberto Teodoro Júnior. É o livro de processo civil que eu segui para passar em concurso público, mas eu sei que é um livro extenso, Na verdade, são 3 livros e 3 livros extensos. Mas é aquela coisa, serve para vocês buscarem a base nessa matéria especificamente. Um outro livro que não pode faltar para vocês nessa caminhada para se tornarem defensores públicos, especificamente, é o livro de Princípios Institucionais da Defensoria Pública, do Diogo Esteves e do Franklin Roger Alves Silva, meu amigo lá do Rio de Janeiro, Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Esse livro ele é importante para a Defensoria Pública especificamente, porque, obviamente, ele vai falar sobre os princípios institucionais. É uma matéria que vem se adequando todo dia, precisa de muita atualização, precisa acompanhar os julgados, principalmente dos tribunais superiores, que é onde a gente tem a fixação da jurisprudência de forma nacionalizada. E lembrando, a Defensoria Pública, ela segue o princípio da unicidade. Então, o que os tribunais superiores falarem sobre a Defensoria Pública, sobre os princípios institucionais, é o que vai valer de forma nacionalizada para toda a Defensoria Pública, tanto estadual quanto a Defensoria Pública da União. E esse livro é atualizadíssimo, muito bom, É um livro de princípios institucionais, mas esse especificamente só para quem vai estudar para a Defensoria Pública. Outro livro que, na verdade, é uma obra gigantesca, maravilhosa, é o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor,
comentado pelos autores do anteprojeto. Então ele fala sobre o direito material e o direito processual coletivo também, além de falar sobre o consumidor. É muito bom, é o livro da Ada Pellegrini e vários outros aí, que são os autores do anteprojeto. Então é um livro bem extenso e aí você acaba matando dois coelhos com uma cajadada só, porque você pega direito do consumidor e direito coletivo aqui também nesse mesmo livro. O 9º livro é o livro de Direito Empresarial, volume único, do André Santa Cruz, meu colega professor lá do CP Iuris, que eu usei na época para passar para a Defensoria Pública, lá nos idos de 2013 ainda. Provavelmente ele nem sabe, vai saber por esse vídeo aqui, que é uma honra, né, poder dar aula junto com ele no CP Iuris. E esse livro de Direito Empresarial ele tem várias posições bem liberais, né? Mas ainda assim é um livro importante por conta de tantos conceitos que a gente tem sobre direito empresarial. E também é um livro que tem uma linguagem muito facilitada, na minha opinião, por isso que eu usava ele. Isso também é uma coisa que vocês devem levar em consideração para os livros de vocês, os livros que vocês vão comprar. Não seguir a ferro e fogo essa minha lista aqui. Ela é uma lista de exemplos para vocês se tomarem conhecimento sobre esses grandes autores aqui que eu citei, mas não necessariamente vocês vão seguir essa lista ao pé da letra por conta dessa proximidade que vocês têm que ter com o linguajar de cada um desses autores, é óbvio, né? Essa, então, é uma lista com os meus 9 livros favoritos para passar em concurso público, que eu usei a maioria dessas obras aqui. Óbvio, algumas, né, não estavam na mesma edição que a gente tem hoje, obviamente, mas é uma lista muito importante. A minha grande dica aqui é a seguinte: você não necessariamente precisa ter esses 9 livros. Por quê? O mais importante é você concentrar seus recursos nas matérias em que você tem mais dificuldade, que era o que eu fazia. Quando eu tinha mais dificuldade numa matéria, era onde eu realmente investia comprando livros de doutrina, onde eu investia tempo lendo a matéria para realmente me colocar e entender essas matérias. As matérias que eu já tinha um bom desempenho e que eu via nos simulados e nas provas que estava funcionando, o que eu fazia? Eu concentrava o meu ritmo lendo resumos, né, as sinopses jurídicas, e fazendo os exercícios. Essa era a minha grande concentração nas matérias que eu conseguia me dar bem. Então essa fica uma dica para vocês, não necessariamente gastar todo o dinheiro para ter 9 livros aí de excelentes doutrinadores, mas concentrar naqueles que vocês precisam. Outra dica também é pedir de presente um livro, né? Para o pai, para a mãe, para o tio, para o avô, enfim. Em vez de vocês necessariamente gastarem todo o dinheiro, vocês vão conseguindo aí, já dando a dica de presente que vocês querem ganhar, de Natal, de aniversário, enfim, de qualquer data festiva aí que vocês possam conseguir. Todos os livros eu deixei um link aqui na descrição do vídeo para vocês. Só clicar, vocês vão direto para o site da Amazon. Vocês têm a opção de comprar o livro tanto como livro eletrônico, e-book, como o livro físico. A minha dica é, nenhum desses livros vocês vão poder levar para uma prova, né? Até porque doutrina normalmente, numa segunda fase de provas aí de concursos públicos, são livros que não podem entrar na sala de aula. Então a minha dica é usar o e-book. Eu faço dessa forma, por quê? Porque vocês estão estudando para passar para concurso e quando vocês passarem, vocês vão ficar rodando nas lotações. É muito comum que nos primeiros anos, como defensor público, promotor, magistrado, vocês vão rodar aí nas comarcas ou circunscrições judiciárias. E é interessante vocês poderem levar facilmente com vocês a mini biblioteca de vocês, porque esses livros vão servir para vocês passarem nos concursos e também para consulta quando vocês estiverem trabalhando. São obras muito boas. Então, essa é a dica. Eu faço dessa forma, né? Busco sempre os livros eletrônicos para eu poder ter uma facilidade, uma mobilidade maior para ter esses livros comigo. Então, pessoal, se você ficou até aqui nesse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nada. Um grande abraço para vocês e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!